Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? É uma alegria ter você aqui em nosso canal para mais uma série devocional. Lembrando que todos os dias, às 9h30 da noite, nós temos um episódio novo. E hoje nós iremos estudar a Carta da Alegria, ou Carta da Prisão. Eu gosto mais dessa expressão, Carta da Alegria. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses num cenário de prisão, mas mesmo assim, em cada um desses capítulos, ele exorta a sua igreja, encoraja a sua igreja a viver em alegria. Meus irmãos, ele repete essa expressão 16 vezes ao longo de sua carta. Nós não sabemos ao certo qual foi dessas prisões. Eu acredito que tenha sido já numa prisão romana e que ele tenha estado ali já por volta da década de 60, mais ou menos nesse período, 61, é quando essa carta é escrita. Ele recebe uma oferta de um camarada chamado Epafrodito, que estava levando a oferta da igreja em Filipos para ele, para abençoá-lo naquele momento de prisão. E ele tem um coração tão grato, tão alegre por tudo que viveu em Filipos e pela conexão, pelo amor que essa igreja tem por ele, que ele escreve essa carta, então. Essa carta se inicia com uma oração. Ele faz uma oração de gratidão, dizendo que sempre que lembra dos irmãos, fica com o coração cheio de alegria. E ele ora pedindo para que o Senhor possa abençoar e fazê-los crescer. A certeza que ele tem nessa oração é uma certeza tão importante que eu e você precisamos ter. Olha o que nos diz esse verso. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. A certeza que o cristão tem é que a sua jornada nesta vida terrena não é uma jornada inacabada. Nós vamos dia após dia sendo aperfeiçoados pelo Senhor, até que cheguemos naquele grande momento onde estaremos face a face com o Senhor. A jornada do cristão começa no momento em que ele se converte. Esse momento, duas coisas estão acontecendo: a justificação de seus pecados e a regeneração. O velho homem morre e começa então a surgir um novo homem. A partir desse momento, nós passamos um longo período de aperfeiçoamento, chamamos isso de santidade, para só então termos um corpo glorificado e estarmos na presença de Deus. O que Paulo deixa claro aqui para a igreja de Filipos é que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir, é uma certeza que temos. Deus irá nos aperfeiçoar até aquele grande dia. E a minha oração desde já é que você abra o seu coração para esse aperfeiçoamento do Senhor na tua vida. Paulo, na sua oração, fala que esses irmãos são cooperadores dele, inclusive estão se associando a ele neste momento de prisão. E isso traz muita alegria ao coração dele, pois quando Paulo foi preso, algumas pessoas tentaram se distanciar dele por conta desse movimento. Outros aproveitaram a lacuna deixada por Paulo para tentar ocupar esse lugar de protagonismo e começaram a pregar por inveja, começaram a pregar por egoísmo, vaidade. E o apóstolo Paulo, diante de tudo isso, ele diz: olha, o que importa é que Cristo seja pregado. Os soldados romanos agora estavam conhecendo falar de Cristo por conta dessa prisão. Paulo entendia que a sua prisão em Cristo traria resultados e para ele era o que importava, pois valia a pena se sacrificar, padecer por Cristo Jesus. Inclusive, ele convida essa igreja a participar desses sofrimentos, entendendo que no Senhor o nosso esforço nunca é em vão. Ele vai desenhando essa sua carta por meio desta oração inicial e depois ele começa toda essa argumentação que eu já iniciei aqui para chegar no auge da sua entrega ao Senhor. Eu queria muito que você entendesse a seguinte expressão de Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse texto tão belo, tão poético, de tanta coragem, tem muito para nos ensinar nessa noite e eu quero te convidar a ler o entorno desse texto. Vamos juntos ler Filipenses capítulo 1, versículo 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor.
Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. O apóstolo Paulo começa então a apresentar o dilema do sofrimento por Cristo numa perspectiva completamente diferente. Em vez de alguém que está ali simplesmente se remoendo, sendo vitimista, culpando todas as coisas, o apóstolo Paulo se coloca como aquele que está sendo usado por Deus em meio aos sofrimentos. E ele entende que a sua vida, ela é para a glória de Deus, independente do que aconteça. Ele chega a declarar: em nada serei envergonhado. Ele tinha convicção daquilo que ele estava fazendo e daquilo que ele estava vivendo. Ele era um prisioneiro do Senhor por amor dos gentios, como nós estudamos na carta passada. E o que ele deixa claro nesse texto é essa dualidade de desejos que existe em seu coração. Uma parte dele diz: eu gostaria de morrer e estar com Cristo. E ele ressalta: isso é infinitamente melhor. Mas ao mesmo tempo ele diz que está convencido que as necessidades terrenas o fazem presente. Era necessário ele estar presente por conta daqueles irmãos que ainda tinham muito que aprender com Paulo e ele ainda tinha muito que anunciar a Cristo. Essa dualidade de Paulo, onde ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro, precisa guardar o coração de todos nós. Um pastor amigo meu, certa vez, me disse que a vida de um cristão deveria ser pautada em duas coisas. Todo cristão deveria estar pronto para pregar e todo cristão deveria estar pronto para morrer. Se você está pronto para pregar, isso quer dizer que o seu relacionamento com Deus está em dia. Isso quer dizer que você está se deleitando na palavra do Senhor. Isso quer dizer que você está vivendo uma vida que agrada a Deus. E se você está pronto para morrer, isso quer dizer que você não está falando essa pregação da boca para fora. Isso quer dizer que você está vivendo intimamente esse chamado e esta pregação. Sabe, a nossa vida deve ser um testemunho público de pregação às pessoas à nossa volta. Você não precisa esperar o melhor momento. Sabe, muitas pessoas poderiam pensar: não, esse é o momento de eu estar na faculdade, então aqui eu não vou pregar, vou deixar para pregar quando eu estiver trabalhando. Outros dizem: não, eu estou no meu ambiente de trabalho, vou deixar para pregar somente no meu ambiente familiar. E as pessoas vão setorizando a vida para decidir em que momento elas falarão de Jesus. Deixa eu te dizer, meu amado irmão, a convicção de Paulo é que a vida dele é Cristo. E deve ser assim a minha e a sua. Não importa o ambiente que nós estejamos, precisamos ser testemunhas do Senhor. Testemunhas do Senhor. E a palavra testemunha no grego, tantas vezes utilizada, principalmente em Hebreus, dá-nos ideia da formação da palavra martírio. Sabe, testemunha não é simplesmente aquela pessoa que está falando algo que ela presenciou e viu. É aquela pessoa que dá a sua vida por essa convicção. É aquela pessoa que tem uma causa que ela é capaz de se entregar. E o apóstolo Paulo, nitidamente nesse texto, ele abre o seu coração como alguém que está pronto para viver o martírio. Para ele, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Meus irmãos, eu não sei o que de alguma maneira tem te prendido nesta realidade terrena. Eu não sei o que tem te roubado da presença do Senhor, que tem te feito ficar displicente, que tem te feito não entender a voz do Senhor no teu dia a dia, não perceber que Deus está cuidando, agindo, interagindo com você. Mas a verdade é que muitas vezes nessa nossa jornada nós nos distanciamos de Deus. A frieza bate no nosso coração e nós somos enredados pelo dilema dessa terra e acabamos então ficando distantes da realidade dos céus. O convite de Paulo é que eu e você possamos viver como cidadãos do céu aqui nessa terra. Precisamos nos arraigar aqui nesse sistema, sim, precisamos interagir com as pessoas que aqui estão. Os nossos pés estão nessa terra, a nossa cabeça, a nossa mente está nas coisas do alto. E é dessa forma que nós trazemos o reino para aqui, para essa terra. A partir do momento em que eu entendo que o viver é Cristo e o morrer é lucro, eu estou fazendo com que o reino dos céus desça para essa nossa realidade terrena. Sabe? Paulo vai nos inspirar nessa carta, pois mesmo em meio às adversidades, eu e você podemos desfrutar de alegrias, porque
Não temos expectativas com esse mundo sombrio, não temos desejos para essas coisas materiais. O nosso desejo é o Senhor. Nós usufruímos das bênçãos do Senhor, aproveitamos as pessoas que Ele coloca à nossa volta e nos satisfazemos dessas relações, mas acima de tudo, a nossa cabeça está desejando o encontro triunfal com o Senhor. O nosso coração está ansiando o dia que não haverá mais dor, não haverá mais choro. E dentro dessa perspectiva, nós conseguimos então nos alegrar nessa terra. Pois nós sabemos que toda dor é por enquanto, que cada sofrimento, cada perseguição, cada prisão, tudo isso passará. E temos uma eternidade preparada para as nossas vidas. Eu me recordo de um dos momentos difíceis de minha irmã. Ela fez várias cirurgias e sofrendo muito, tendo que tomar um monte de medicação. Ela certa vez falou para mim que o coração dela estava tão desejoso de estar com o Senhor para minimizar aquela dor e aquele sofrimento que ela estava sentindo. Mas ao mesmo tempo, no auge de sua lucidez, ela diz: mas tantas pessoas estão padecendo e sofrendo e vão passar a eternidade sofrendo. Eu sei que a minha dor vai ter fim e em breve eu terei uma alegria nos céus. Mas enquanto eu estiver nessa terra, nesse sofrimento, eu preciso pregar para que outras pessoas possam desfrutar da mesma alegria que eu vou desfrutar no céu. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe que as tristezas do tempo presente roube a alegria da salvação que Deus colocou no teu coração. Fica com a cabeça nas coisas do alto. Que a tua alegria, as tuas emoções dependam da ação sempre do Espírito Santo. Não viva pelo que você está vendo, não viva pelas circunstâncias, viva pelo amor do Senhor. Pois, como disse o apóstolo Paulo, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus abençoe a tua noite. Até amanhã no capítulo 2 de Filipenses.